E aí, rebanho, como é que vocês estão? Hoje eu quero responder ao último vídeo do Foer, que se chama Por que o ANCAP falha em se organizar. E eu gosto muito do Foer, vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo na descrição. Eu acho o cara massa, e a gente troca ideia raramente, mas ele é super gente boa. Ele até falou, pô, que foi bom que eu ter voltado a gravar, porque isso incentiva ele a gravar também, e eu acho isso muito importante. Porque tem pessoas que têm uma intransigência moral um pouco mais elevada, eu acho importante que essas pessoas existam, e o Foer é uma dessas pessoas, diametralmente oposto de outros libertários que foram corrompidos pelo Estado. Mas enfim, vamos lá. Cara, eu acho que por si só, essa ideia de organização no libertarianismo é que é a falha. A gente falha em tentar organizar alguma coisa. Ao longo dos 10 últimos anos, que é quase o tempo no qual eu sou libertário, eu já vi a formação de diversos grupos, diversas entidades, diversos ciclos, e todas elas falham miseravelmente porque talvez não dê para organizar nada muito grande. Inclusive, eu acho que tem uma característica que o Foy falou ali sobre a Igreja Católica que é muito importante, que a gente deve levar como exemplo. Muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que elas querem, elas são libertárias ali e tá todo mundo meio perdido, então sei lá, vamos para a moral católica. E isso é muito bom, porque pelo menos elas têm uma coisa a seguir. Desde que elas sigam sabendo que não deve agredir ninguém, por mim, tá show de bola. E eu acho que no final das contas não vai dar para ter nenhum grande grupo ou uma grande organização libertária ou anarcocapitalista, nem nada disso, porque a gente vai passar a ter o problema de deseconomia em escala, se é que eu posso aplicar esse termo para essa questão dos grupos, que é o seguinte, quanto maior for o grupo, maior a probabilidade de ter uma falha ali dentro e de deixar brecha para que o Estado preencha essas brechas, o que é muito negativo. Inclusive, eu acho que a gente preencher as brechas do Estado, a gente se evadir do Estado através das falhas, das rachaduras que ele deixa, é o mais importante. Só que o Estado é muito mais eficiente em interferir em grupos do que a gente de se evadir dele. Então, quando a gente coloca grupos em ação, ou começa a criar grupos, ou a formar grupos, sempre vai ter um liberal que vai começar a infectar a parada. Não importa qual grupo você esteja. O cara é liberal e ele vê o nome libertarianismo e ele acha que é muito parecido com liberal, então ele entra e ele começa a contaminar a porra toda. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Então, qual é a solução? Na minha opinião, é simplesmente melhorar a si próprio. Tipo, papo de coach. Mas nesses últimos 5 anos foi o que funcionou pra mim e é o que eu acho que vai funcionar pra vocês. Inclusive, vamos falar de novo sobre o 38, porque ele é um expoente, ele tá em todo canto. Ele tá em todo canto e ele tá sempre repetindo as mesmas coisas. E muita gente tem diversas críticas ao 38, eu também tenho as minhas. Só que ele fala coisas que eu, hoje em dia, considero que são verdades, que é o que vai acontecer, o que é o que está acontecendo, e não temos outra alternativa. O Foia tem as críticas ao 38, o Miorim, o Marlboro também. Eu só lembro do Marlboro porque é nome de cigarro, velho. Desculpa, cara. O pessoal do Alta Linguagem e tal. Mas eu vou falar pra vocês, hoje em dia, eu acho que a única forma da gente vencer o Estado, derrotar o Estado, é fazendo uso de tecnologias que transformem o Estado em obsoleto. Não dá pra bater de frente com o Estado. Não dá pra diminuir o poder dele de dentro. Não dá pra fazer essas coisas. Eu acredito piamente que a única solução é individual. Obviamente você pode ter grupos, você pode se associar com pessoas, mas no final das contas, a associação não pode vir por causa do libertarianismo. Não é porque, pô, eu sou libertário, a fulano é libertário, esse fulano aqui é libertário. Não, 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 não. É porque é o seguinte, eu tenho uma perspectiva sobre o mundo e sobre aspectos do mundo. E essa pessoa tem aspectos parecidos, ela sendo libertária ou não. E por conta desses outros aspectos, a gente acaba se aproximando e tendo relações de trabalho, relações financeiras, relações pessoais, relações interpessoais. E isso é o que eu acredito que tende a acontecer por conta das necessidades que o mercado tem de se evadir do Estado em diversos aspectos. Por exemplo, se o cara tem uma empresa e o cara quer reduzir a quantidade de impostos que ele paga, ele vai procurar um contador que saiba fazer isso. E muitas vezes aquele contador vai se especializar naquilo ali porque ele sabe da imoralidade que são os impostos, do crime que são os impostos.
Então, nota, às vezes esse cara nem é libertário. E às vezes o proprietário, o cara que é produtor de alguma coisa, ele também nem é libertário. Mas ele só não quer ser roubado pelo Estado. E isso, quando se torna estrutural, tende a diminuir o poder do Estado naturalmente. Porque essas pessoas que são produtoras vão migrar para outras áreas. Não, muitas vezes não fisicamente, mas financeiramente, que já é uma coisa muito positiva. Inclusive com as criptomoedas. E aí eu volto para o papo do 38, porque ele é o maior divulgador de Bitcoin do Brasil. Tipo, não tem outra pessoa que fale mais sobre Bitcoin do que o 38. Tipo, essencialmente o que ele diz é: venho trazer as boas novas. Temos uma saída, que é o Bitcoin. Eu vou falar para vocês, eu acredito nisso, velho. Eu acredito que não tem outra alternativa a não ser pegar a sua grana, desinvestir do Brasil, desistir disso aqui e procurar um outro lugar que lhe afete menos, que lhe distrate menos, sabe? Que subjugue você menos. E vai chegar um determinado momento em que os países vão ter que começar a brigar pelas pessoas que são produtoras. Pelo cara que é mais inteligente, pelo cara que tem uma moral mais elevada. Os países vão ter que começar a ser mais amigáveis com essas pessoas. Então, torne-se uma dessas pessoas. Isso é o mais importante. E vai ter os grupos, e vai ter tudo, e vai ter infecção de comunista dentro dos grupos, e estatista e tal. Mas o importante é que você se torne uma pessoa melhor e que você aprenda quais mecanismos existem para que você fuja da tirania estatal. Isso é o mais importante de tudo, cara. Ler livros, consumir conteúdo de boa qualidade, praticar exercício físico, se relacionar com pessoas mais saudáveis, se tornar mais saudável, elevar o nível do grupo de amizade que você tem, se elevando. E aí, se o grupo não se eleva, você troca de amizade. Papo de coach mesmo, papo de otário, de Pablo Marçal, sabe? Mas no final das contas, a única coisa que sobra é isso. Os grupos sempre vão ser muito pequenos. Eu não acredito que a gente vai conseguir extinguir o Estado. Eu acredito que não enquanto eu esteja vivo. Mas eu acredito sim que o mais importante é se evadir dele o máximo possível. E isso dá pra gente fazer. E isso a gente dá pra gente fazer. Inclusive, quando as próximas crises chegarem. E quando eu falo de crise é quando coisas começarem a colapsar mesmo. Quando tiver gente invadindo do prédio público e matando o político. Porque isso inevitavelmente vai acontecer. A gente não sabe quando vai acontecer. Mas a gente sabe que vai acontecer. Porque é o seguinte, expandiu a base monetária até um determinado momento que a inflação faz tudo colapsar, as pessoas vão procurar um culpado. E os culpados vão ser os políticos. E as pessoas que têm... que são menos inteligentes, que vão agir mais por impulso, vão começar a pegar em armas e vão começar a matar gente. Eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Eu quero estar em um lugar que seja mais pacífico. Só que o Brasil atualmente ele já não tem quase nenhum grau de paz. É triste estar aqui. Eu falei anteriormente e eu vou falar de novo. Esse país é um puta país amaldiçoado, velho. E é muito triste isso porque eu queria muito ficar aqui, eu queria muito criar raízes, mas não tem nada pra mim nesse país. Não tem nada. E aí eu dei alguns passos muito importantes na minha vida esse ano. E eu acredito que os próximos passos que eu vou dar vão ser mais importantes ainda, que vão ser sair desse país e viver só de internet, trabalhar com coisas que eu gosto, fazer coisas que eu gosto e tentar me tornar exemplo para outras pessoas, porque eu acho que eu não sou ainda. Uma coisa que o 38 fala, um dos exemplos de coisas que o 38 fala que eu acho que são muito importantes e que para quem é homem deve ser muito levado em consideração é que ninguém é um homem até chegar aos 30 anos. A sua jornada para se tornar um homem até os 30 é uma jornada onde você tem que se arriscar. Onde você tem que colocar a sua força à prova, a sua inteligência à prova e fazer o máximo de coisas possível para que você se torne o mais robusto intelectualmente e profissionalmente quanto possível. Você tem que saber fazer muitas coisas até chegar nos 30 anos. A 30 anos, porque a partir dos 30 você não vai ter mais tanto tempo para arriscar. A partir daí sua energia vai começar a se esvair. Então, quando eu chegar nos 30, eu quero ter alcançado certas coisas que podem se tornar exemplo para outras pessoas e outras pessoas olharem para mim e pensarem: poxa, esse cara fez tudo isso? Como é que você fez tudo isso? Eu vou dizer, primeira coisa, me tornando um libertário, me tornando anarcocapitalista, passando a
ser contra o Estado e, em nível individual, me defendendo as coisas que estão ao meu redor, defendendo o meu patrimônio. E é isso que eu quero fazer. Até porque eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz respondendo ao react do Gaiofato, que é, no final das contas, o anarcocapitalismo é uma abstração. Existem várias outras abstrações, como o capitalismo, o Estado, esse tipo de coisa que a gente usa como conceitos. Mas no final das contas essas coisas não existem. Tipo, a gente não consegue dar um murro no Estado. O que existe é a entidade estatal, que é formada por um grupo de pessoas que se comportam como um organismo predatório. Mas tudo são abstrações. E o Estado só existe porque há quem parasitar. Quando não houver mais quem parasitar, não vai ter mais Estado, pelo menos não como a gente conhece. Então, no final das contas, só os produtores, só aquelas pessoas que produzem alguma coisa, tem que realmente se preocupar com pular fora, financeiramente ou fisicamente. O resultado é bem parecido. Mas eu acho que fisicamente ainda é melhor, porque se você só pular fora financeiramente, os caras ainda vão te caçar e vão dizer: esse cara aqui é o culpado pelo Estado ter falido, por não ter grana no INSS para pagar o aposentado, esse tipo de coisa, e vão começar a te culpar. Então vai chegar um determinado momento que, se você defender o Bitcoin na internet ou em algum canto, publicamente, você vai ter que pular fora de todo jeito, porque você vai ser criminalizado. Eu acredito piamente nisso. E é mais uma das coisas que o 381 fala. E o problema é que ele fala muita coisa que eu concordo. Muita coisa que eu concordo. Do mesmo jeito que eu concordo com muita coisa que o Foy fala também. Que eu acho que você tem uma intransigência intelectual acerca de diversos termos, conceitos ou ideias é muito importante. E eu nem tenho isso. Eu nem tenho isso ainda. Algum dia eu quero ser assim, ter isso. Mas eu ainda não tenho esse rigor intelectual que muita gente defende. Inclusive, isso acaba dificultando que muitas ideias cheguem às pessoas, e muitos grupos ou canais libertários não crescem por conta disso. Eu acho que ter um pouco menos de rigor, equilibrar o rigor, é muito mais saudável para o crescimento do canal, para o crescimento na internet ou esse tipo de coisa. Enfim, era isso. Deixem o like nesse canal, comentem o que é que vocês acharam. Eu gostaria muito do feedback de vocês, o que é que vocês estão achando do conteúdo, se precisa melhorar em alguma coisa. Eu preciso que vocês apontem minhas falhas para que eu possa melhorar. Então apontem, pelo amor de Deus. Não comentem só que bom que você voltou, obrigado, muito obrigado. Mas critiquem. Digam: olha só, isso aqui, esse enquadramento tá ruim, o áudio tá ruim, o ambiente tá ruim, você erra nessa ideia, você erra naquela. Eu preciso melhorar. Para me tornar o exemplo de alguma coisa no futuro, eu preciso melhorar agora. E eu tenho que melhorar, de preferência, o quanto antes. Então deixem aqui nos comentários o que é que pode melhorar. Se você quiser apoiar o canal, você pode comprar livros na Amazon. Aqui embaixo tem um monte de lista de leitura, livros. Comprando qualquer coisa pelo meu link, você ajuda bastante. Tem o link para Donate e também tem a minha chave privada de Bitico. Quer mandar Satoshi para mim? Lightning Network, completamente anônimo. Pode mandar aí, tá? Wallet of Satoshi. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Deixem o seu like. Avisei pra galera que eu tô de volta. E é isso. Valeu, falou e fui.